Você vai lembrar, nos tempos de escola, da lei de Newton. Aquela famosa lei de Newton, a lei da ação e reação. Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade. Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. Quer dizer, quando você empurra uma cadeira para perto da mesa, aquela cadeira oferece a você a mesma resistência, o mesmo peso de resistência da força que você tem que aplicar para movê-la em direção à mesa. Toda vez que você pega algo do chão, levanta, digamos, um par de sapatos do chão, o par de sapatos oferece às suas mãos o mesmo peso equivalente à força que você tem que aplicar para tirá-los do chão. Isso é a lei da ação e reação. Aquilo que você aplica de força, você recebe ao contrário do objeto sobre o qual você está aplicando aquela força. Isso é uma lei física. Isso é uma lei do universo que Isaac Newton, descobriu e deixou aí registrado para todos. Isso não é só uma lei física, mas também espiritual. É uma lei, digamos, universal, uma lei da vida. Porque a palavra de Deus também fala a respeito desta lei. Olha só o que diz o texto sagrado lá no livro de Hebreus, o capítulo da fé. Se você precisar entender melhor da fé, leia este capítulo 11 do livro de Hebreus. Porque é um rol, digamos, o rol da fama da fé. O rol da fama, o rol daqueles que manifestaram a fé e foram correspondidos por Deus. Diz o texto lá que sem fé é impossível agradar a Deus. No versículo 6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardão quer dizer um prêmio, uma recompensa, um devido pagamento pelo esforço, pelo mérito da pessoa. Ou seja, Deus é recompensador, Deus é premiador, Deus é pagador daqueles que o buscam. Se eu quero receber de Deus alguma coisa, eu tenho que buscá-lo. A minha ação precisa acontecer primeiro para que haja a reação de Deus. Esta é a lei da ação e reação no âmbito da fé. Então, muitas pessoas que dizem crer em Deus têm uma ideia, na verdade, de Deus como se ele fosse um super-herói daquelas revistas em quadrinhos. Você vai lembrar que qualquer super-herói, seja Super-Homem, Homem-Aranha, Batman, seja quem for, qualquer super-herói imaginado pela mente humana tem uma característica em comum. Ele defende os mais fracos, não é? Ele aparece do nada, a mulher está pendurada, por alguma razão ela está pendurada lá na ponta do prédio, do 20º andar do prédio, ela está pendurada lá no parapeito do prédio e ela vai cair. Ela está perdendo as forças nos dedinhos dela. Aí, de repente, ela cai. Ela está caindo do 20º andar. Do nada, vem o super-homem. E, no meio da queda dela, no ar, pega a mulher. E a traz para a segurança e coloca num lugar seguro. Aquela mulher não precisou chamar o super-homem, ela não precisou fazer nada, não precisava conhecer o super-homem, ela não precisava ser amiga do super-homem, nada. Ela simplesmente estava numa situação de morte, de risco de morte,
ou morte certa, e o super-herói veio em resgate a ela. Muita gente pensa que Deus é assim. Que Deus, por ser todo-poderoso, ele tem obrigação de vir socorrer a pessoa mais fraca, a pessoa débil, a pessoa em perigo, sem que ela faça absolutamente nada. Simplesmente pelo fato de ela estar em perigo e com algum problema, Deus tem obrigação de vir socorrê-la. Essa é a mente do ser humano, que transfere essa ideia de super-herói para Deus. E muitas pessoas, quando não veem isso acontecer, se decepcionam com Deus. Quantas pessoas estão aí, hoje, incrédulas, desacreditadas, até com raiva de Deus, dizendo assim: não, Deus não existe, porque se Deus existisse, ele não teria permitido minha mãe morrer. Deus não existe, porque se Deus existisse, ele não teria me permitido perder o emprego e deixar minha família passar fome, necessidade. Eles pensam que Deus, sem que eles tenham buscado a Deus, sem que eles tenham feito alguma coisa em relação a ele, tem a obrigação de vir e resgatá-los, salvá-los, ajudá-los. Mas a fé não é assim. Está escrito aqui que Deus é galardoador dos que o buscam. Jesus disse de outra forma: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, toda ação começa com o ser humano. Deus já fez a parte dele. Deus deixou a sua palavra escrita, ele deixou o seu espírito, ele deixou o nome do seu filho, enviou o seu filho aqui para nos dar todo o direito e acesso a ele. Ele nos deu inteligência. O ser humano tem a famosa faca e o queijo na mão. Mas Deus não pode cortar esse queijo e comer. Agora pertence a você. Agora pertence à sua parte você buscar a Deus. E para isso é necessário fé, para isso é necessário humildade, para isso é necessário esforço. Você tem que colocar a sua força na sua busca a Deus. Porque se você espera que Deus, simplesmente porque Ele existe e Ele é bom, vai abençoar você, você está enganado. Isso é uma fé ilusória. Por que Deus não trabalha assim? Por que Deus não faz dessa forma? Porque eu te pergunto, qual seria a parte do ser humano se Deus agisse com ele como um super-herói? Então Deus iria interferir na vida das pessoas sem que elas quisessem. Ele iria interferir com a sua vontade, a sua liberdade de escolha. As pessoas não querem que Deus interfira na vida delas. Só querem se elas estiverem caindo do prédio, o avião estiver caindo, elas querem que Deus interfira. Mas quando Deus fala: não viva na mentira, não viva no adultério, quando Deus fala: não roube, elas não querem que Deus interfira. Então é impossível você ter um Deus que vai interferir na sua vida quando o avião está caindo, mas que não vai interferir na sua vida quando você faz o que você quiser. É impossível. Então, isso é irrazoável. Aí sim você pode dizer que é irrazoável. Aí não é inteligente você querer que Deus interfira na sua vida, na hora do problema, na hora da doença, na hora da miséria, do perigo, da morte, mas em outras partes, em outros momentos, você não quer que ele interfira. O que você quer, na verdade? Você quer um Deus que tenha participação na sua vida ou você quer um Deus que te deixe quieto? O que você quer? Porque não dá para ter as duas coisas. Não dá. Então, se você quer a reação da parte de Deus, você tem que entender qual é a ação que eu tenho que fazer em primeiro lugar. Então, a palavra de Deus diz bem claro: aqueles que me buscam, me encontram. Quem me busca, me encontra quando me busca de todo o coração. A palavra dele está cheia dessas dicas deixadas por aí. Então, se você quer
ter intimidade com Deus, você quer que Deus fale com você, você quer que Deus te abençoe, abra caminhos, você quer que Deus seja participante da sua vida, você tem que buscá-lo. Você tem que oferecer algo de você para Ele. Começa com a sua ação, para que haja a reação de Deus. Isso é líquido e certo. Assim como a lei da física é a lei do Espírito. Deus só recompensa aqueles que o buscam. Se você buscar, você vai achar. Se você não buscar, você vai ficar a ver navios. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!